tarde a todas. Boa tarde. Meu nome é Carolina, eu sou sócia do BTG Pactual. Hoje a gente escolheu um assunto super delicado para falar. Geralmente é de todos os assuntos, o bode na sala. Mas é um assunto extremamente importante e eu acho que eu tenho trabalhado com isso só no banco 10 anos e meio. Acho que as mulheres lidam com isso de forma mais fácil, no geral, do que com os homens. Eu acho que as mulheres, quando a gente fala de que um dia todo mundo vai falecer, elas sabem que elas vão falecer. E às vezes os clientes falam, se eu falecer, e às vezes fica mais difícil conversar com essa mentalidade. Mas estou super feliz de estar aqui com vocês. Trabalhando no banco, infelizmente, geralmente eu sou a única mulher na sala, então tá com só mulheres, exceto o moço ali no fundo. É muito bom. Então, eu nem trouxe material, queria que isso fosse um bate-papo, porque surgem muitas dúvidas quando a gente fala nesse assunto. E acho que vale a gente começar a falar por que planejamento sucessório é desagradável, mas é tão importante, né? E o que tem a ver o planejamento sucessório com o investimento? Que tudo isso foi feito, né? Todos esses painéis têm relação com o investimento financeiro, com o dinheiro, com o futuro. Não o dinheiro necessariamente de grandes fortunas, mas qualquer dinheiro, qualquer coisa que você tenha. Pode ser sua casa, pode ser uma conta, pode ser, enfim, qualquer que seja o patrimônio. Qual que é a relação do planejamento sucessório com o nosso patrimônio? Ele é super direto. Super direto. Começando, pessoal, e aí eu trouxe várias provocações aqui para vocês entenderem, tangibilizarem, e muita gente acha que planejamento sucessório não precisa pensar, nossa, a gente é muito nova ainda, mas eu acho que sempre é bom a gente estar com a mentalidade de que a gente vai viver muito, de que as coisas inesperadas acontecem. Eu acho que a pandemia veio, infelizmente, para mostrar que a vida é muito frágil, né? Quantas pessoas novas a gente não conheceu que ou ficaram entubadas muito tempo, né, ou que faleceram. Então eu percebo que as pessoas depois da pandemia, por uma razão ruim, acabaram prestando mais atenção nisso. Mas voltando ao planejamento sucessório, eu gosto de começar pensando no regime de casamento, né, que é uma decisão super difícil. Poucas pessoas, exceto eu e os meus amigos advogados, pensam realmente no regime de casamento. Muita gente acaba casando no regime de comunhão parcial. E aí eu gosto de pensar no seguinte: o casamento define diretamente o quanto você tem. Uma coisa é eu casar em comunhão parcial e dividir a metade de tudo que eu tenho com o meu marido. Tudo que eu tenho, né, adquirido depois do casamento. Na grande maioria das famílias, a maioria do patrimônio é adquirido após o casamento. Poucas famílias, exceto as grandes, muito ricas, já casam com um patrimônio muito grande. A maioria, até porque casa com 30 e poucos, agora tem subido, casa com menos patrimônio, né? As mulheres, as pessoas em geral, começam a juntar mais dinheiro e a gente vê isso nas contas do banco. As mulheres têm mais patrimônio com 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos. Então, quando elas casam, às vezes elas não têm nem noção de qual que é o regime que elas estão casando. Então, só para a gente pensar no impacto do regime. Quem casa em separação total, o que é meu, o que é seu. Não me interessa se é doação, se é compra e venda, se é principal, se é rendimento. O que é meu está no meu nome, meu imposto de renda, eu não divido. Eu separo, o que está no meu nome eu vou para um lado, meu marido vai para o outro, não tem nem discussão de mérito. Que mesmo casado em separação total, a separação vale em vida. Porque, assim, se eu não quis dividir nada em vida, por que eu vou dividir na morte? Né? Eu escolhi casar na separação. Eu entendo. Então, falando da separação. Eu vou dar um passo para trás, que eu acho que muita gente pergunta, que é o namoro e união estável. Tudo isso se muda. O assunto é planejamento sucessório, mas tudo isso está envolvido no planejamento sucessório. Porque o que você tem com a outra pessoa vai ditar qual é o regime de sucessão que ela tem. Não, mas o que tem a ver? Namoro, por exemplo, se eu namoro, eu não gero nenhuma consequência patrimonial no namoro. Namoro não é namoro, é uma coisa leve, é uma coisa solta, é uma coisa talvez casual, é uma coisa mais light, é uma coisa que geralmente não tem filhos, geralmente não moram juntos. Então, namoro não tem nenhuma consequência patrimonial. É diferente da união estável. Aí eu pergunto para vocês, tem tempo mínimo para ter união estável? Precisa ter filho? Não. Precisa ser do mesmo sexo? Não. Nada. Não tem nenhum critério objetivo de união estável.
Então, união estável hoje tem uma definição super vaga, que é 2 pessoas que querem constituir família, que tem relação duradoura e blá, blá, blá. Não tem mínimo de 2 anos, não tem mínimo de 5 anos, não precisa morar na mesma cidade, não precisa nada. Então, são critérios bem fáticos. Então, assim, se passa Natal, se passa Réveillon, se tem um cartão de dependência, se vai no mesmo clube e assim por diante. E aí, por que eu estou falando da união estável? Porque hoje em dia, no nosso trabalho, a gente percebe que muita gente opta por não casar. Só que optar por não casar não significa que você não tenha consequências patrimoniais. Só que se eu tenho uma união estável, que eu não assino, porque existe o contrato de união estável. Então eu posso, meu marido, minha esposa, chegar lá e falar, olha, temos uma união estável. É melhor, porque aí eu vou lá e eu estabeleço o regime de bens. Eu escolho qual é o regime que está regindo aquela união estável. Só que a maioria das pessoas não fala nada. Na verdade, a grande realidade é que a maioria das pessoas não aceita nem que tem união estável, né? Então o cliente, geralmente, quando chega e fala assim, não tenho união estável. Tenho certeza que eu tenho união estável. Aí é o Natal, é o Réveillon, é o cartão de crédito, tem a chave da casa, passa as férias, redes sociais, senhor e senhora X pro casamento. Na verdade tem, ele vai descobrir que tem quando ele se separar e ela vier pedir 50% do que ele tem durante a constância da união estável. Então é melhor que você faça, escreva, estabeleça a separação do que ficar nessa disputa interna sua de não querer falar que tem uma união estável. Mas enfim, então união estável eu tenho que fazer, tenho um contrato. Por favor. União estável e namoro é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem nenhum critério objetivo, uma linha que eu possa dividir e falar isso é, isso não é. Não tem. Se você me perguntar, Carol, qual é o que define? Não tem. Se alguém falar, tá mentindo. Existe agora o contrato de namoro. Ninguém tinha ouvido falar do contrato de namoro? E aí, A de namoro é demais. você é sempre amiga, você não, né? Você é sempre amiga. A minha amiga. Eu fiz. Então, o contrato de namoro, ele é muito discutido. Tem gente que, e aí tô sendo super aberta, tem gente que tem advogado que fala assim, mas se é um namoro, não precisa colocar em contrato. Se é namoro, é namoro. Se é tão óbvio que é namoro, você não tá querendo pegar uma pera, pintar de vermelho e falar que é uma maçã, na verdade é uma união estável. Eu tô só colocando aqui a pimenta do negócio. Mas a maioria dos advogados defende o contrato de namoro, em que você pode até colocar, olha, eu namoro, eu não tenho âmbito, não tenho o objetivo de constituir família, a gente mantém vidas separadas, mas se isso, por acaso, alguma vez, for interpretado como união estável, é separação total. Você pode até já falar, olha, se isso for levado em discussão, execução, é uma união estável e separação total. Não se comunica nada. Mas tem contrato de namoro, agora tem o contrato de namoro qualificado. Lembra da Luísa Brunet, que teve discussão, se ela tinha namoro, se ela tinha uma união estável, se ela tinha... Isso é público, tá? Não estou dando nenhuma informação confidencial. Mas, então, o ponto aqui é, desde quando a gente tem uma relação afetiva, a gente tem consequências patrimoniais. Então, o nosso ponto aqui é mais para... E nesse ponto, eu honestamente acho que as mulheres são 1000 vezes mais espertas que os homens caem em muitas coisas. Eu vejo as mulheres mais preparadas. O ponto é, zero problema em namorar, zero problema em ter união estável. Só saiba o que acontece se você namorar ou tiver uma união estável e não fizer nada. Não tem problema não fazer nada. Só que lembre-se que se você tiver algum patrimônio, você vai estar dividindo no mínimo os rendimentos desse patrimônio, porque vamos só fazer um parênteses, o que eu tenho antes da relação é meu. Só que os rendimentos daquilo eu divido com o meu marido na comunhão parcial. Então vamos supor que eu tenho um apartamento e aquilo lá me rende o aluguel. O apartamento é meu, mas o aluguel que eu recebo enquanto eu tenho uma união estável, eu tenho que dar metade. Ou eu tenho uma empresa, recebo dividendo. O dividendo que eu recebo daquela empresa na constância de uma união estável, eu tenho que dar metade dos dividendos, por favor. Porque em tese o bem é anterior, mas ele foi valorizado na constância e é uma discussão sem fim. Então eu conheço até pessoas que no pacto de casamento, quando é separação total, não tem discussão. Essa, entre aspas, a beleza da separação total. Não tem discussão nem de mérito, nem de tempo e nem de principal rendimento. Porque a separação total, o que é meu sempre. O que vinha antes, o que valorizou depois, o que rendeu, tudo é meu.
Só que para a mulher, às vezes, é ruim a separação total. Porque para as mulheres que não trabalham, e aí, às vezes, eu trabalho, mas eu poderia não trabalhar mais para cuidar dos meus filhos. E eu fico sem nada. Né? Eu fiz um acordo com meu marido que eu deixaria todo o dinheiro que eu ganho na mesa para cuidar dos nossos filhos. E eu saio sem nada, sai sem nada. Então, você entendeu? Então, depende do lado onde você tá. A separação é boa, a separação é ruim. Mas dá, só para vocês saberem, para fazer um pacto de casamento, né, um pacto nupcial, personalizado. Então, por exemplo, o meu marido pode me fazer todo ano doação. Ele pode, no caso, de separação. Mas a gente combina que todo ano ele vai me doar tanto que, por exemplo, eu ganharia no BTG Pactual trabalhando como advogada de planejamento patrimonial, por exemplo. Então eu deixei de trabalhar, mas se a gente se divorcia, eu também não saio sem nada. Porque a mulher sai sem nada se ela não trabalha. Entendo. Não tem nada. Então se eu me divorcio hoje, eu saio sem nada. Eu saio com o dinheiro que eu ganhei. O dinheiro dele não sai sem nada. Tá? Tô falando eu, mas qualquer pessoa que quer casar em separação total. Então, às vezes, se a mulher é casada em separação, tem uma renda e deixa de ter essa renda para cuidar dos filhos ou da casa, e aí cada mulher faz a escolha que quiser, eu acho que ela tem que pensar que num divórcio, não interessa se ela tem filhos, se ela não tem. O marido vai dar pensão pros filhos. Tá? Pros filhos. E você vai ter que prestar conta desse dinheiro pros filhos, não para você. Então, assim, eu acho que nesses casos, às vezes vale negociar uma doação, né? Quanto você deixa de ganhar, enfim, alguma coisa assim. Isso pro divórcio. Na sucessão, o homem e a mulher são sempre os herdeiros necessários um do outro. Até aqui tudo bem? A gente pensou, acho que namoro, união estável, regime de casamento, comunhão e separação. E aí eu acho que vale a pena falar o seguinte, mas o que a gente faz com tudo isso, né? Quais são os instrumentos que a gente tem? Como a gente se protege? O que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa que eu falei é ou o contrato de namoro, que é duvidoso, mas eu acho que é melhor ter nada, é melhor do que não ter nada. O pacto de união estável, que pode falar. Essa pergunta, vamos supor, você já está numa união estável, tem um contrato de união estável que não tem nada discriminado. E você tem patrimônio na família para receber. Como que você já está numa união estável, sei lá, né? E tem um patrimônio para receber. Como que você tem que fazer um contrato de novo, falando, olha, você não tem direito, ou é tácito isso? Já. Você já tem um contrato de união estável ou não tem? Tem um contrato de união estável, mas assim... Não prevê a separação total? Não prevê nada. Tipo, é só fala o quê, então? Na verdade, a gente fez por questão do plano de saúde, entendeu? Para ele ter acesso ao plano. Perfeito. Entendeu? Ou para entrar no clube, tá isso, pro clube, tá enfim, não tinha nada, mas assim... E agora, para receber um patrimônio, eu vou chegar e falar assim... Filho, tem nada de contrato de namoro. Vamos fazer agora, a gente tem 20 anos. Como que eu faço? Tá, você vai, por exemplo, essa pessoa vai receber alguma coisa agora. A sua amiga. A minha tá vendo isso porque a mãe já quer deixar tudo certo. Tá bom. Entendeu? Então, antes da mãe deixar, então não aconteceu nada. Então, ela não recebeu nada. Maravilhoso. Então, antes da mãe deixar, você pode falar, olha, o contrato de papel, ele é mais frágil do que uma escritura pública. Dá para você assumir, aceitar e regulamentar uma união estável no papel. Dá. Só que ela não tem a mesma segurança, apesar de ter validade jurídica, do que uma escritura. Né? Que você vai é baratinho. Vai no cartório... Não tem nem desculpa do preço. Vai no cartório, paga você. Você fala, eu pago, eu vou lá, pago. O cartório tem a minuta padrão de separação total, mas essa pessoa está desprotegida nesse período. Porque quando você assina um contrato, por exemplo, faz um pacto e define a separação, ela vale dali para frente. Não existe um pacto que retroage. Você até pode tentar, eu já vi, mas honestamente, ele pode brigar, porque está definido em lei que o pacto vale do momento que ele é feito em diante. Não, eu estou falando da separação. O ponto aqui é, uma pessoa que tem uma união estável em comunhão parcial vai receber um patrimônio. Como fazer?
herança ou não? Não, é doação. Herança. Então, ela tá em vida, então eu não sei o que fazer. Em vida é doação. É. A doação em tese não se comunica, o rendimento se comunica. Mas o rendimento todos se comunicam. A herança não. A herança Não. Em comunhão parcial, herança e doação não se comunicam. O principal. Mas, gente, vamos falar uma O que é coisa. menos oneroso? Aí você recebe uma doação, você vende, compra outra coisa, compra outra. Quem vai carimbar o que você recebeu? Não vai. Não vai. Que seja um carro que você tem recebido, que seja uma conta bancária, que seja um ativo que você deve vence, um título você resgata. Você não consegue carimbar. Poucas coisas você consegue carimbar e mostrar que aquilo lá foi recebido de doação. Tem que receber uma conta que não seja conjunta, senão a conta já mistura, já fica em dois. Então é complicado, entendeu? Então o que eu acho que você pode fazer é faz uma escritura pública, define a separação total antes de você receber o patrimônio. Que aí você tem uma linha do tempo divisória, de que daquela data para trás é comunhão parcial, e aí paciência, mas eu tô entendendo que a sua amiga não recebeu nada relevante, e daquela data para frente, qualquer coisa, doação, herança ou os rendimentos daquele patrimônio não se comunicam. O que é menos oneroso, doação ou herança? Boa pergunta, doação sempre. Não pelo imposto em si, porque alguns estados, tipo o Rio Grande do Sul, cobra uma alíquota menor na doação do que na sucessão. São Paulo não. São Paulo você quer doar 4% na doação, 4% na sucessão. Não tem mudança. Mas a doação costuma ser menos problemática. Então, o custo intrínseco dela acaba sendo menor, porque doou também, é baratinho. Vai no cartório, paga o imposto, tá tudo resolvido. Mas na sucessão, às vezes tem disputa, tem advogado, tem o custo do tabelião, o inventário em si é caro e é chato. A doação tá todo mundo vivo, você combina uma hora, marca uma hora, 2 da tarde, toma um café no cartório e tá resolvido. A sucessão ela não é tão simples. Mas em alguns estados a alíquota é diferente, aí de fato é mais barato. Tá? Mas mais alguma pergunta? Tá. Então, falando de instrumentos, acho que a primeira coisa que a gente, só voltando aqui, é o namoro, é o pacto, né, para união estável, e aí eu acho que é o pacto antinupcial para quem vai casar. E aí eu não sou necessariamente a favor da separação total, eu acho que a separação total é muito boa em alguns casos, mas como eu disse, a mulher não trabalha, fica em casa, ela pode sair prejudicada numa separação total. Acho que uma outra vantagem que vale falar da separação é a possibilidade dos patrimônios não se comunicarem em caso de problema. Infelizmente, a gente recebe muito lá no banco as mulheres que são avalistas ou que participam junto com o marido. Meu marido pediu para assinar, não sei o que aconteceu, a empresa dele faliu, ele não sei o que, tem um credor que está indo atrás dele, e aí o patrimônio da mulher também é contaminado, porque o marido, a empresa foi mal, ou tem algum tipo de credor, algum tipo de execução. A separação, ela permite que o seu CPF, vamos dizer assim, ele não seja contaminado. Então tem essa vantagem aí de proteção patrimonial. E aí falando dos outros instrumentos, eu acho que vou pegar seu gancho da doação. A doação ela é um ótimo instrumento de planejamento sucessório, patrimonial em geral. Como eu disse agora há pouco, é feito em vida, as pessoas estão aqui. Geralmente os filhos, eles respeitam patriarca e matriarca. Difícil, né? A sua mãe vai falar assim, vou te dar 1 milhão. Não, não quero. Não quero sim, não, você quer. Você vai aceitar a condição que ela te falar. Então, geralmente quando a mãe e pai doa para os filhos, tá tudo bem. Né? Tá todo mundo vivo, é super simples, até para quebrar um pouco do tabu. Instrumento de doação, mesmo feito em cartório, pode ser feito em cartório, pode ser um contrato em casa mesmo. Tem recolhimento de imposto, guia gera pela internet, também é super simples. Mas o em cartório tem fé pública, geralmente os irmãos não discutem, o tabelião participa. Eu costumo indicar o contrato de doação. Quais são as desvantagens da doação? Doação não é revogável. Então, o que acontece? Você doou, tá doado. Mas meu filho casou com uma maluca. Não pega o dinheiro de volta. Mas meu filho descobriu que ele tem 18 anos e tem dinheiro. Paciência, vai declarar no imposto de renda dele e 1 milhão que você deu para ele. Mas agora meu filho pode gastar? Pode. Ele fez 18 anos, como regra, ele faz o que ele quiser. Outro problema. Eu doei pro meu filho, eu era casado, e aí eu me separei. E aí meu filho ficou com o dinheiro doado. O seu marido, como pai do ex-marido agora, como pai do seu filho, pode administrar o dinheiro dele também. Ficou claro esse exemplo?
inteiro. Então, eu sou casada e a gente deu lá 1 milhão pro meu filho, ele tem 10 anos. Divorciei, só que meu marido começou a usar drogas. E também é de responsabilidade legal do meu marido. E agora ele faz a cogestão desse mesmo ativo comigo. E os pais, por definição, são representantes legais das crianças. Então, até o meu filho ter 18 anos, o meu marido, meu ex-marido, poderia gerir esse patrimônio. Então, a doação ela tem várias vantagens, mas eu gosto de quando os doadores, né, pai e mãe, são mais velhos, os filhos não são mais descabeçados, né? Já fizeram no mínimo a faculdade, já têm uma formação, você sabe mais ou menos, sempre dá para desviar, né? Mas mais ou menos para onde eles estão indo, com quem mais ou menos eles vão se relacionar. Então, pode falar. No Brasil, a gente não tem a figura do trust ou o banco ficar responsável por essa gestão do conflito? Tá, vou falar. Não, tá? Já vou falar sobre isso. Mas então a doação ela tem essa vantagem, só para resumir, de você passar, tá doado, tá resolvido, paga o imposto, beleza. E aí, às vezes a pessoa pergunta, o imposto é o mesmo da doação e sucessão? Em regra, sim. E esse imposto você vai pagar. A diferença é que na doação você antecipa. Mas se eu falecesse, eu também pagaria esse mesmo imposto para doar esse mesmo 1 milhão para o meu filho. E a desvantagem, como eu falei, ela é irrevogável, eu não volto atrás, então doou, tá doado. Da doação até aqui, ok? Uhum. Vou falar do trust. É uma estrutura que não tem no Brasil, zero, nada parecido. Tem até um projeto de lei recente que andou aí ultimamente, mas é super capenga, é um projeto que não existe a figura, não tem nenhuma lei que você abra e vai falar alguma coisa de nada. Então, no Brasil, a gente é muito pobre. E essa estrutura, por não ter previsão legal, não ter tributação correspondente, a Receita Federal, obviamente, quem pergunta tem a resposta horrorosa, as pessoas perguntam, foi lá e perguntou, como tributa o trust? E a Receita falou, da alíquota máxima. Então, no final, a gente ainda tem uma estrutura que tem a pior tributação por uma solução de conflito de alguém que nunca deveria ter perguntado e perguntou e a resposta veio e é vinculante. Então, hoje, em tese, um rendimento a pergunta foi mal formulada, mas enfim, a posição da Receita é que é 27,5% sobre tudo que se recebe de trust. Então, ainda tem uma tributação onerosa. Na prática, é muito difícil a gente ver brasileiros optando por essa saída. Quando a gente vê? Quando? Para pessoas que têm, sei lá, 300 milhões para cima, que aí precisa realmente de muita estrutura, porque é muito dinheiro. Gringos, filhos americanos, filhos incapazes, isso sim. Que aí mesmo que você pague 27,5%, você precisa de alguém. Né? Então, assim, pega uma família que eu já conheci 2 filhos cegos, os 2. Ele realmente não consegue deixar com qualquer pessoa. Precisa de uma estrutura que seja, né, muito longa, de que ele tenha confiança de que vai acontecer e tal, mas na prática não é uma estrutura eficiente, do ponto de vista fiscal. Carol. Então, claro. Carol. Carol. Eu sou Carol. Carol, eu tive um caso recente de uma cliente minha que eu acompanhei, ela estava com câncer, e filhinho com 3 aninhos, e aí eu ajudei na parte de seguro de vida, previdência que ela tinha. Ela infelizmente faleceu, né? Deixou esse filhinho e o marido, né, viúvo, deixou um patrimônio de quase 2 milhões. Patrimônio financeiro, fora o não financeiro, porque ela tinha imóveis. Enfim, resumo. Eu acompanhei, não pude fazer nada. E em menos de 6 meses ele gastou tudo. Já tinha uma mulher dentro da casa dele, né? E gastou tudo. Aí eu, assim, fiquei super mal, porque eu falei, gente, acho que ela não previa isso, né? Porque gastou a herança do filho, né? E aí eu pensei, o que eu poderia ter feito, de aconselhado, né? Para evitar, para proteger mais o patrimônio do menino. Porque como você falou, ele como é responsabilidade do menino, ele assumiu todo o patrimônio que ela deixou em nome dele. Tinha 3 aninhos. Só que assim, o menino de 1 ano gastou tudo. Só falando, já pegando o gancho de quem são os herdeiros, eu vou falar da comunhão e da separação, porque eu acho que são os 2 regimes. Só uma pergunta, quem é casado em separação? Eu acho que é esse. E união estável?
Você perdeu o começo da aula, tá? É que eu conheço ela, tá bom? Tá? Mas depende, se é separação da união estável. Também, é igual separação, vou dar um exemplo. Comunhão parcial. Lembra que tem os bens particulares e os bens comuns. O que acontece? Bens comuns, Carol falece, comunhão parcial. Metade do que eu adquiri após o casamento é do meu marido. Nem entra na minha herança. Ele já recebe por minha ação, ponto. Não, é dos dois. Né? Eu tô falando só dos bens posteriores. O que eu adquiri depois do casamento, metade é dele, ele pega e vai embora. A outra metade vai pro inventário, porque a outra metade que é minha, né? Parte disso eu já dei pra ele porque é dele. Desta outra metade, ele também recebe do que são os meus bens particulares, junto com os meus filhos. Então vamos lá, ele recebe metade do que a gente adquiriu na constância do casamento e uma parcela junto com os meus filhos do que eu tinha antes do casamento. Tá entendendo? Porque antes era... Porque bem tô falando comunhão parcial. Então, mas Comunhão parcial, o que eu tinha antes do casamento, ele recebe uma parte. E metade do que tinha depois. Separação total. Mas é o seguinte. Não, por cabeça. Meu filho, minha filha e ele. Um terço, 3. Isso. E metade do depois. Isso eu tô falando uma pessoa sem testamento, que eu acho que a próxima coisa é o testamento que a gente vai falar. Separação total, não existe essa divisão, lembra? Do antes e do depois? Que tudo que é meu, tudo que é dele, não existe meação, não tem nada dividido. Então é um grande bolo que ele leva um terço. Pior ainda. Depende. Pode ser pior, depende. Nesse caso, separação total. Nada é dele. Mas separação total... Nada é dele. Tudo é meu. Eu tô falando como herança, ele recebe um terço junto com os meus filhos. E detalhe, ele recebe um terço porque eu tenho filhos. Se eu não tivesse filhos, ele poderia receber ou com os meus pais, se meus pais fossem vivos, ou só ele, se meus pais fossem falecidos. Bom, então quem é casada, dica é, alguém é casada que não tem pais e não tem filhos, é só o marido que recebe. Tem que amar demais esse marido. Vai deixar tudo pro marido. Então, aí a gente vai pro testamento. Então, beleza. Esse é o exemplo da Carol, que não fez testamento. Carol não fez testamento. Então, hoje, se eu faleço, separação total, meu marido não leva nada durante o casamento, porque não tem meação, mas ele leva, de fato, um terço de tudo que eu tenho, junto com os meus 2 filhos. Beleza. Mas o que eu posso fazer? De R$100 que eu tenho, 50, a lei fala que eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Eu posso dar só para um filho, que vai gerar uma briga danada. Eu posso dar, exceto amante, que não vamos entrar nessa discussão, porque amante é ruim o exemplo. Eu posso dar para uma instituição de caridade, eu posso dar para um filho só, eu posso dar para uma funcionária que eu gosto, eu posso dar para quem eu quiser. Inclusive para os meus filhos igual. A outra metade eu tenho que dar para o meu marido, eu tenho que dar para os meus filhos. Então o que a mulher poderia ter feito? Ela faz um testamento também baratinho. R$1.800 no cartório, aqui na Joaquim Floriano, vai lá, faz na hora. E já é no cartório. Não tem horário amanhã. Faz o testamento. E a Carol fala o seguinte, se a Carol vier a falecer, toda a parcela disponível, o que a Carol deixar, são das crianças. Então ele não vai receber um terço de tudo, ele vai receber um terço de 50%. Eu posso dar menos do que isso? Só um minutinho. Posso dar menos do que isso? Eu não posso. Eu não posso. Tudo que... você pode tentar, gente? Tentar, você sempre pode tentar. Pode tentar doar, vender, esconder. Você sempre pode. Mas tudo aí a gente está entrando já no nível da discussão, da legalidade e tal. E se as pessoas realmente descobrirem, elas vai ter um inventário litigioso. Eu acho que não é o nosso objetivo aqui. Também entra na herança? Também. Herdeiro necessário. Por isso que o testamento. Deixa eu só pegar uma pergunta. É que você estava usando aquele exemplo, né? E no caso, mesmo que você fale dos meus filhos, se a criança é menor de idade, de todo jeito vai ficar na administração. Perfeito. Então não vai resolver. Dá para resolver o seguinte, o que dá para você fazer? Dá, mas o operacional é difícil. Posso falar o seguinte, por que eu digo operacional? Eu posso colocar no testamento que até meus filhos terem a maioridade, eu gostaria que a minha irmã
que é super entendida disso, que é minha sócia, que construiu o patrimônio comigo, fosse a pessoa que administrasse esses bens. Honestamente, só um minutinho. Dá pra colocar? Dá. Eu já vi dezenas, ainda ninguém morreu, tá? Então, mas o meu ponto é, imagina a confusão, quão difícil é no dia a dia o pai, que em tese responde pelas crianças, não poder tomar decisão. E eu vejo esse pai, exceto se ele for realmente um demente, que aí é muito óbvio que esse cara não tem a possibilidade de gerir, um cara que mais ou menos tem leve crédito vai falar que não tem nada a ver aquele negócio. Então, na prática, honestamente, as pessoas colocam em testamento e pedem que até a maioridade seja gerido por outra pessoa, mas geralmente explica no testamento que essa pessoa tem mais competência, tem mais conhecimento e blá, 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 blá. Mas minha dificuldade é mais no dia a dia, entendeu? Você vai abrir a conta, vai gerir a conta, não vão pedir pra tia fazer isso, vão pedir pro pai. Vai ficar essa questão, entendeu? Vai ficar essa dificuldade de no dia a dia, como que a tia controla o dinheiro do sobrinho, sendo que o pai é o representante legal. Peraí, posso só pegar ali do testamento, pegando aqui o gancho desse instrumento que a gente está falando? Ele é rápido, ele é mutável a qualquer hora, então qualquer hora que você quiser mudar de ideia, então a Carol tem 2 filhos, deixou lá para os 2 filhos a 50%. Tive um terceiro, eu vou lá e mudo de novo. Deus me livre, faleceu um filho, eu tiro ele de novo. Mudei de companheiro, quero deixar para o meu companheiro, coloco ele no testamento. Então o testamento é uma coisa muito fluida. E tem uma vantagem que o testamento permite que você coloque outras coisas além da disposição do bem. Então o testamento você pode reconhecer filho, o testamento você pode fazer, juro, é meio mórbido, né? Mas agradecimentos póstumos. Dá para você fazer um monte de coisa que você quer. Então é um dos instrumentos que a gente usa bastante. Tem só uma desvantagem, para concluir esse assunto, que é a necessidade de começar um inventário judicial. É claro para vocês a diferença de inventário judicial e extrajudicial? Não. Tá, então como tem não aqui, é igual o divórcio e inventário. Então se eu, Carol, me divorcio hoje, não tem briga, não tem herdeiro menor, não tem problema nenhum, eu vou lá no cartório e falo, eu aqui, meu marido Bruno, a gente não quer mais estar casado. No meu exemplo, não, porque eu tenho filho menor, mas não tenho filho, não tenho nada, queremos cada um para um lado. 60 dias o negócio tá feito sem juiz, tá? Rápido, extrajudicial. Inventário idem. Quando não tem herdeiro menor, quando não tem discussão e quando não tem testamento, você pode fazer no cartório, que é rápido e costuma ser mais barato. Quando tem briga e quando tem testamento, você precisa começar no judicial, pelo menos. Algumas vezes o juiz deixa você passar pro extrajudicial depois que vê que tá tudo bem. Mas você precisa pelo menos começar no judicial. Tá. Eu vou só falar de uma outra coisa. Ele pode só em cima disso. O marido pode falar, mulher, não quero essa herança? Bom, eu nunca conheci alguém. Se um amigo me apresenta essa pessoa. Ele pode ter renúncia. Pode ter renúncia, mas eu nunca conheço. Isso é um detalhe. Pode ser as dívidas forem maiores do que... Ele pode, né? Que eu tô falando na prática, é difícil. Né? Mas ninguém pode renunciar de herança viva, tá? Só Tá, mas ela me lembrou um ponto que é o seguinte. Muita gente fala o seguinte, eu casei, a gente sabe que o casamento, né, o casamento é união estável, um é herdeiro do outro, mas a gente já combinou que a gente não vai querer nada um do outro. Então pega um papelzinho, escreve aqui que você não quer nada. Vale nada, vale nada, nada. Porque tem um dispositivo expresso falando que ninguém pode dispor de herança viva. E detalhe, você nem sabe quando você vai receber, você pode receber nada. Como é que você vai falar que você vai dispor de alguma coisa que você nem recebeu? Herança é uma expectativa de direito, não é nenhum direito seu. Então você vai renunciar de alguma coisa que você nem tem. Então, não, mas fica aquela, já recebeu aquela sensação do, não, já escrevi no papel, querido, deixa eu te contar. Não funciona isso. Né? Você vai ter que esperar, infelizmente, para você morrer, para ver se a pessoa, fulano ou ciclano, vai querer. Não existe depois de falecer. Faleceu. Não, peraí. Faleceu, vão bater na sua porta e vão perguntar. Quando perguntarem se você quer, você vai falar que não. Mas o dinheiro não vai para a pessoa, não tem? Não, aí volta, fica para quem... Filhos, né? Não, fica para quem restou. Filho, marido, quem sobrou lá... Legalmente. Tá, os herdeiros... É uma sessão de direito.
é uma renúncia, na verdade. Você nem recebe, nem tem imposto de TCMD nesse caso. Nem recebe. O imposto vai para quem recebe. Mas eu tô pra conhecer, tá? Mas se for dívida, a Só pessoa um não vai instrumento ter. que eu acho legal falar também, que ninguém nunca pensa nisso, ninguém nunca gosta de pensar, mas na pandemia a gente teve muito problema no banco operacional, que chama diretiva de vontade. É super, super novo isso, que é quando você nem morre e nem tá apto para tomar as decisões. É super difícil de fácil acontecer, mas na pandemia a gente teve alguns clientes que ficaram, por exemplo, entubados. Então, a pessoa ou entubada, ou, por exemplo, ela tem um AVC, não escreve mais, não toma toda a decisão, fica inconsciente, fica em coma, ela fica abobada, né? Ela não consegue mais tomar decisão. E aí, o que acontece? Não acontece, né? Então, se tudo que depende de mim me acontece uma situação dessa, então assim, eu não assino mais cheque das antigas, né? Mas assim, eu não assino mais um cheque, eu não faço um Pix, eu não assino um contrato, eu não posso assinar pela minha empresa, eu não faço um pagamento, eu não autorizo uma venda de um imóvel. Acabou. Então, esse documento, ele fala, se a Carol estiver incapaz, ou por qualquer razão, né, não conseguir tomar uma decisão, tal, aí você coloca lá que precisa, sei lá, por exemplo, de 2 atestados médicos de confiança, e quais são os médicos, eles podem, enfim, delegar, e aí eu escrevo, né, para quem vai ser a pessoa que vai tomar essa decisão. Você pode ser qualquer pessoa. É quase como uma procuração. Mas aí seria uma curatela. Não é uma curatela, porque assim, curatela é um processo judicial, né? Aí você vai incapacitar a pessoa mesmo, porque é super difícil, demorado e triste. É super difícil a incapacitação. Eu não sei se vocês conhecem, mas muita gente que tem filho, marido incapaz, não quer passar pelo processo de incapacitação, porque é bem doloroso. Você tem que meio que levar a pessoa na frente do juiz e falar, confirma que ela é boba. Então, muita gente não quer que o filho passe por isso. Então, acaba nem meio que tirando um pouco das coisas do filho, mas sem fazer com que ele passe por essa situação, que nem sempre ele é 100% alienado, né? E às vezes fica constrangedor você ter que... Ele não é 100% alienado e ele tem que passar por aquilo. Mas, enfim. E aí tem outras formas da gente tentar não evitar com que ele venda coisas e contrate, né, dívidas e tal. E aí, só falando um pouco, a gente falou dos instrumentos não financeiros, né? Então, a gente falou de doação, de testamento, a gente falou dessa diretiva de vontade. Isso tudo são instrumentos não financeiros. A gente tem, acho que, mais uns 10 minutos, mas... 10 minutos. 10 minutos, isso. Obrigada. Mas a gente tem também instrumentos financeiros. E é óbvio, e só voltando um pouco, que eu acho que eu não falei, eu acho que independentemente do patrimônio da família, todo mundo pode mais ou menos se planejar. Então, assim, é óbvio que no meu dia a dia, da área que eu trabalho, é óbvio que a gente acaba, né, atendendo mais clientes com patrimônios relevantes, que acaba tendo muito mais coisa para pensar, para fazer, para organizar, tal, no Brasil, no exterior. Mas eu acho que a preocupação de planejar, ela é desde o casamento. Então, todo mundo, espera ou não, casa. Então, mesmo nas pequenas decisões de dia a dia, vocês já estão fazendo um planejamento financeiro patrimonial quando vocês escolhem o regime de casamento. E aí, a gente tem vários desses instrumentos não financeiros, mas tem instrumentos financeiros também que eu acho que vale, no mínimo, eu pincelar e mostrar que existe aqui para vocês. Então, por exemplo, um instrumento super comum para quem tem patrimônio líquido muito relevante é fundo exclusivo, que eu acho que vou só pincelar aqui para vocês terem uma noção, que é basicamente quando eu tenho muito recurso líquido, eu coloco num CNPJ que funciona como, não é isso, mas para fins didáticos, holding do meu dinheiro, e eu coloco todo esse patrimônio lá dentro. Qual que é a grande vantagem? Eu consolidei meu patrimônio, eu organizei minha vida, ao invés de eu ter um monte de ativo espalhado, eu tenho um ativo só, que funciona como guarda-chuva disso tudo, e para fins sucessórios, por exemplo, eu faço doação com usufruto. É claro para vocês o que é doação com usufruto? Doação com usufruto, então é basicamente quando eu dou para o meu filho a cota, mas eu fico com o rendimento e o poder político daquela cota, 15%. É a mesma coisa de doação de holding. Porque para investimento financeiro, que aí eu vou trazer um pouco mais para o
mundo financeiro, eu só tenho basicamente 2 ativos que eu faço doação com usufruto. Esse fundo e ações. Só. CDB, não faço doação com usufruto. Fundo aberto, que é os fundos em geral. Fundos esse que você vai lá no site e se autosserve. Não tem doação com usufruto. Título público, não tem doação com usufruto. Ativo isento, LC, LCA, CRI, CRADA, não tem doação com usufruto. Então, para fazer planejamento patrimonial, doação com usufruto, que é um ótimo instrumento, só fundo fechado, basicamente, e ações. Então, a gente também tem instrumentos financeiros que viabilizam essa doação. Outro instrumento, para a gente terminar aqui, é previdência privada, que não é bem um instrumento, né? A própria característica da previdência privada faz com que ela seja boa para a sucessão. Por quê? Previdência privada não passa em inventário, é o seguro e previdência. Principalmente para quem tem filho pequeno, ele chama o Ministério Público. Então, por exemplo, a Carol falece hoje. Mesmo tendo marido, estando bem casada, mesmo não tendo litígio nenhum, o Ministério Público entra para defender os interesses do menor. Isso, ó. E judicial. Então, assim, a partilha, o Ministério Público tem que dar ok em nome dos meus filhos. É um pouco mais complicado. Mas por que eu estava falando isso? Não, do processo. Por que não passar no processo? Então, demora. Qual que é o ponto aqui? Vamos supor que eu seja a provedora da minha família, tá? E eu faleço. O meu marido não tem, nesse meu regime de separação, R$1 amanhã. E aí, lembrando que quando a Carol falece, todas as contas são bloqueadas. Em tese, emendando com a sua dúvida, quando eu sou titular e quando eu sou cotitular. Porque quem diz que na cotitularidade o dinheiro não é meu? Eu sou cotitular, não fui eu que fiz aquela transferência lá de R$1 milhão para aquela conta. Tá no meu imposto de renda. Então, o fato de eu ser cotitular numa conta não significa que aquele dinheiro não é meu. Então, em tese... gente, vocês vão perguntar. Tem banco que não bloqueia, mas não bloqueia porque não sabe, não bloqueia porque o carinha lá não apertou o botão, mas não é porque não deveria bloquear. Porque como é que você parte da premissa que aquele dinheiro não é meu? E se eu declarar no meu imposto de renda? Tem que bloquear. Tem que ir para os meus herdeiros. Como é que eu vou deixar aquele dinheiro para quem? Podia ser minha irmã, uma sócia minha. Eu posso ter uma conta com uma sócia. Ela não é minha herdeira. Eu vou deixar para ela? Tem que fazer inventário daquela conta com a minha sócia. Né? Eu tenho que bloquear e quero que dê para os meus filhos e meu marido. Então, não passar por inventário é dinheiro na mão. A seguradora é obrigada a dar esse recurso em 30 dias. Então, muita gente faz previdência, porque se a Carol é provedora e falece, meu marido tem R$1. Ele não paga conta, ele não paga escola, ele não paga minha babá. Não tem nada, ele pode reclamar. Exato. Mas o que eu sugiro é o seguinte: paga pra ele reclama. Então, se quem recebeu gastou o dinheiro, ele vai reclamar. A seguradora vai dar para quem ele tiver escrito lá que é o beneficiário. Na prática, se eu deixei como beneficiário ele e meus filhos, ou meus filhos nesse caso, considerando que eu estou bem casada, meus filhos vão receber e ele não vai reclamar. Agora, se eu deixei para uma outra pessoa mais, aí com certeza ele vai reclamar. Mas vamos ser conservador, eu deixei 50%, não deixei nada mais do que eu poderia deixar, tá? Dinheiro no dia seguinte na mão dele. 30 dias ele paga a escola, paga a babá, paga o clube, paga o médico, vacina. Vacina, gente, é uma nota. Paga a vacina, paga tudo. E o inventário. E os 4% sobre a casa que a gente mora. Porque pensa que tem 4%, que é o imposto de sucessão, sobre tudo que eu tenho. Então, sei lá, casa na praia que eu tenho, 4%. O apartamento que a gente mora, 4%. Sei lá, 1 milhão que eu tenho na conta, 4%. Então, ele também tem que ter dinheiro para pagar. E aqui em São Paulo, tem desconto se você paga rápido no TCMD. Então, dinheiro na mão, quantas vezes a gente não fez empréstimo para cliente? Pega o ativo em garantia, dá o dinheiro para ele pagar o custo do inventário e advogado, e depois fica com o fundo, enfim, garantia até liberar o inventário. Meninas, eu queria agradecer muito a atenção de vocês.